Meu nome é Tássia Reis, eu sou natural de Jacareí, São Paulo, tenho 28 anos e tô aí na vida. Foi muito orgânico, na real, assim. Eu dançava, eu conheci a cultura hip hop e comecei a fazer danças urbanas. Nesse período, assim, eu era adolescente, né? Comecei com 14 a dançar. E aí, quando eu comecei a entender e procurar mais a cultura, mais as coisas, assim, eu fui começando a flertar com a música de uma maneira, assim, muito tranquila, que era quando a gente ia para alguns eventos de dança, ia cantando com as minhas amigas no caminho, fazendo freestyle, ou cantando umas coisas brasileiras, ou coisa que a gente gostava, de brincadeira. Eu não estava achando que as pessoas estavam se expressando da maneira que eu gostaria de me expressar, sabe? E aí eu comecei a falar, bom, se eu não estou me sentindo contemplado com o que está sendo criado, eu vou criar alguma coisa, né? E aí eu comecei a criar as minhas coisas, assim, muito... Por isso elas são muito pessoais, assim, muito biográficas. Não consigo dizer que a minha música é só rap ou que só o jazz influenciou, quando tem muito samba na minha família, escola de samba, que é uma outra coisa, quando tem uma série de coisas que me influenciou, assim, o R&B mesmo, e até a música pop. E aí a MPB, e com uma outra construção. Então, acho que eu fui, assim, afetada de várias maneiras e acabou criando a música que eu faço hoje. Seu coração, que é tão lindo, bem mais lindo do que esta canção. Se aveste Se a Veste Não, do Outra Esfera, ela vem escrito assim numa cadência de samba, mas a gente deixou ela super pop, assim. Ela era triste, ela era super triste, a gente acabou jogando ela pra cima e deixando ela mais debochada, talvez, do que triste, sabe? As mulheres na sociedade têm muitas limitações. Todas as limitações de gênero, e ainda eu, como uma mulher negra, né, tem todas as limitações que o racismo, né, impõe também, e ainda vim de origem humilde, então tem a outra limitação, que era de classe, assim. E aí eu tive que, de alguma maneira, tentar superar essas limitações e contornar para poder construir coisas, sabe? Eu falo de mim, eu sinto que muitas mulheres se enxergam, sabe? Parece utópico do jeito que eu estou falando, mas eu tenho uma visão extremamente realista da realidade, assim, da vida, da sociedade e tudo mais. Mas eu acho que se eu não acreditasse, não tivesse nenhuma esperança, eu não faria arte, eu faria outra coisa, né? E aí é isso, assim, eu tento usar a minha perspectiva da arte, ainda que realista, para impulsionar, para me impulsionar. E aí acabou impulsionando mais pessoas, assim, muitas mulheres e outras pessoas que se enxergam nessa mesma condição ou que tem alguma questão que em algum momento se identifica com isso. Não consigo desassociar a Elza, assim, da Nina Simone, por exemplo, sabe? O que eu vejo das histórias mesmo, assim como, sei lá, da Whitney Houston, a gente vê a repetição de histórias, assim, que são muito cruéis com as mulheres, e aí, principalmente com as mulheres negras. E como foi difícil para elas fazerem o que elas gostariam de fazer de fato, sabe? Eu acho que o que tem mudado é talvez o posicionamento das pessoas em relação a essas coisas. Acho que o que tem mudado é a quantidade de mulheres e a quantidade de conexões que a gente tem conseguido realizar para que algumas coisas aconteçam com menos danos, assim, sabe? Acho que a internet colabora muito para que mulheres como eu aconteçam, sabe? Porque a minha carreira nasceu na internet e se fundamentou através da internet, conseguiu se dissipar através da internet, né, de forma independente. Então,
essas existências elas possam realmente acontecer de uma maneira um pouco menos dolorosa, sabe? Apesar de que eu não acho que é ainda o ideal na sociedade, mas acho que a gente tem burlado um pouco assim esse sistema e conseguido despontar de uma maneira ou de outra, assim. Quebrar essa história, esse estigma na cabeça das pessoas ainda é uma parada muito difícil, assim. E a gente está começando a ter diálogo sobre lugar de fala, sobre racismo estrutural, né? Porque é uma coisa que está nos tijolos do Brasil. Então, quando o Brasil começou a ser da estrutura mesmo, né? Construído, tá desde lá, desde antes, assim. Então, tem toda a questão da indígena também, né? De como os povos foram, enfim, assassinados, e hoje em dia ainda tem toda a questão da demarcação das terras e, enfim, que é muito complexa. E aí eu sinto que a gente precisa avançar muito ainda. Acredito que a arte tem sido um meio de comunicar, assim, sabe? E as pessoas ficam muito chocadas, assim, quando a gente fala sobre... Parece que a gente está xingando o indivíduo, quando, na verdade, a gente está querendo chamar atenção por uma problemática que, se a gente não enfrentar, vai continuar e pode ampliar ao invés de diminuir, sabe? Meu happy jazz, meu happy jazz. Da, 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 da. Eu fico sempre na moral, mas sabe, más notícias abalam o meu astral. Eu tô legal, não tá ruim, tô forte, tô viva, tô bem longe do fim, acho, né? Olha, meu rap jazz foi uma descoberta, na verdade, pra mim, no sentido de... Assim, era pra fazer uma música em cima de uma batida do Esquina da Gentil, porque ele ia lançar uma mixtape com várias mulheres. Não rolou a mixtape porque muitas das meninas que ele chamou não conseguiam entregar o material no tempo certo. Muitas são mães, muitas têm outras demandas e não conseguiram realizar no tempo, assim. Eu consegui entregar e tal, tava no tempo de produzir coisas, eu consegui entregar, e ele lançou a minha música primeiro, assim, no canal dele, no SoundCloud, na época. E eu não tinha internet na minha casa, assim, foi 2012, não faz tanto tempo. E eu só tentei acompanhar pelo meu celular, que era um celular ruim, né? Bem ruim na época. E aí eu só lembro que eu entrei na internet, assim, no Facebook, eu acho, já. E aí a gente viu que tinha, sei lá, 3.000 compartilhamentos, assim. Aí a gente ficou, uau, estouramos! Eu nunca tinha lançado nada sozinha, assim. Até então eu tinha participado de músicas, de lançamentos de músicas, assim, como participação especial, mas não uma música minha. Naquela hora eu pensei, acho que é meu single, porque eu tava me preparando para fazer um single. E eu falei, já é esse, gente, já saiu, já tá aí. E aí eu conversei com ele e ele falou, beleza, vamos que vamos. Acho que a música saiu em março, e aí um amigo meu, que é o Bruno Cons, que ele é o diretor audiovisual, ele falou assim pra mim, vamos fazer um vídeo, vamos fazer esse clipe? Eu falei, vamos. E aí a gente criou o videoclipe, que saiu em agosto. Então o time foi bem curto, assim, sabe? E aí quando a gente lançou o videoclipe, parece que foi maior ainda, assim. Sei lá, o que tinha sido 3.000, foi tipo, sei lá, 10.000. E eu ainda tava em Jacareí na época. Então foi muito especial pra mim, porque era a primeira coisa que eu tava lançando e as pessoas falavam assim, meu, é muito original. Caraca, não tá rolando em lugar nenhum isso, é você que tá fazendo mesmo, que legal. E foi muito positivo. Abriu até a minha cabeça abriu para eu fazer música. Eu quero saber, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer mesmo, porque ficar nessas regrinhas assim de como tem que ser feito não combina comigo. Na verdade, assim, eu tô ansiosa para acabar logo o carnaval para começar a fazer. Na verdade, eu acho que vai ser bem legal produzir esse disco novo. Uhum. Muito obrigada. Obrigada, Sucesso. Pra nós.